Olá, vamos começar a aula 1 de atos de ofício, processo civil. Nós vamos trabalhar nesse momento os princípios. Os princípios são institutos que nós utilizamos para iluminar aquele que está diante de um caso concreto. Então, ainda que não tenha uma lei que preveja o assunto, os princípios eles servem ao juiz, eles servem aos servidores públicos, servem ao promotor. Então, esses princípios, eles impedem que qualquer um deixe de levar ao caso concreto uma imediata prestação positiva, alegando falta de uma norma que trate do assunto. Se não tem a norma, nós vamos usar os princípios. Nós temos uma lista grande de princípios. Nós vamos iniciar com os princípios do processo civil que estão previstos na Constituição Federal. E no caso concreto, você pode se perguntar: os princípios do processo civil que estão na Constituição Federal, eles têm uma maior valoração, têm mais peso do que os princípios que estão no Código de Processo Civil? A resposta é sim. Os princípios que estão na Constituição, eles têm maior peso, dada a nossa maestria constitucional. Então, se a norma do processo civil criar uma lei que fira os princípios que estão na Constituição, nós teremos que essa norma é inconstitucional e ela será abolida. São 5 princípios que estão na Constituição e são do processo civil. O primeiro princípio é a inafastabilidade da jurisdição. Qualquer pessoa que tiver seu direito lesado ou ameaçado de lesão pode procurar o judiciário para ter a sua satisfação. Então, o que nós temos em prática? A inafastabilidade obriga o poder público, através do judiciário, responder no caso concreto. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho alguém que foi lesado em seu direito e alguém que foi ameaçado de lesão. Ambos têm direito ao judiciário. Há algumas exceções. Quando eu estou dizendo de... O segundo princípio é o princípio do juiz natural. O que seria o juiz natural? Toda causa, todo direito de petição, ele chega no judiciário e ele sofre uma distribuição. Lá nós temos juízes de carreira que estarão aptos a receber esse processo, essa pendência, essa lide, correto? Então, qual é a preocupação do juiz natural? O juiz natural, ele tem contrapartida do juiz para o ato. Nesses tribunais de exceção, tribunais de guerra, Saddam Hussein, eu escolhi um juiz para julgar o Saddam Hussein. O princípio do juiz natural te assegura que os juízes são de carreira, não são escolhidos para o fato e, naturalmente, eu tenho aí garantido o princípio da impessoalidade. Vamos falar agora do contraditório e da ampla defesa. Contraditório é o princípio que assegura que, quando alguém te imputar um fato, você vai ter direito a ter conhecimento. Então, toda vez que você for réu em um processo, o judiciário tem por obrigação citar você, levar você ao conhecimento que existe um processo contra você. Então, contraditório é o direito que eu tenho de ser informado que há contra mim um processo em curso. E nessa oportunidade, eu serei citado da forma correta, usando todas as atribuições em lei, e nessa citação eu vou ter direito à ampla defesa. E a ampla defesa é assegurar que você, mediante a ciência que há um processo contra você, que você, dentro do processo, produza provas
e traga a verdade dos fatos. Então, há uma diferença em contraditório e ampla defesa. Contraditório é você ter ciência que há um processo contra você. Ampla defesa é o direito que eu tenho de produzir provas dentro do processo. Então, não há como dizer que são situações semelhantes. Uma é a notificação do réu, que é um processo contra ele, e a ampla defesa é eu ser incluído no processo e produzir, através de todos os meios admitidos em lei, provas, para que aqueles fatos sejam verdadeiros e eu possa consolidar o meu direito à defesa. E o quinto princípio do processo civil que está na Constituição Federal é o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas. As provas, as formas de produzir provas são regidas por lei. E no caso concreto, se eu desrespeito algum artigo, algum preceito legal, essa prova se torna ilícita e ela contamina todo o processo. É tanto que se o juiz não perceber que a prova foi obtida por meio ilícito e após a sentença isso vier à tona, todo o processo fica inválido, porque a prova ilícita ela contamina o processo. Ah, mas se passaram 10 anos, se a forma de ouvir a testemunha não respeitou o processo legal, essa prova é ilícita e contamina o processo.